Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar estas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui sempre é divulgar a Bíblia, a Palavra de Deus, que nós como cristãos cremos que ela é a Palavra de Deus, e de modo que cada ouvinte possa entendê-la e colocar em prática na sua vida. Antes de entrarmos no assunto, deixe-me dizer que se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Clique no joinha, é muito importante você clicar no joinha, que demonstra a relevância do vídeo e se isso ajudou você. E também compartilhe nas suas redes sociais. Tendo perguntas, dúvidas ou querendo fazer qualquer comentário, faça um comentário lá. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você deixar o seu joinha, quanto mais você comentar, mais o algoritmo vai entender que o vídeo tem relevância e é importante. Temos feito aqui uma série de estudos sobre os dons espirituais. Na última vez fizemos uma interrupção por conta de ser a Páscoa e eu falei sobre a ressurreição de Jesus e como sendo a esperança da nossa ressurreição. Hoje vamos retomar o estudo sobre dons espirituais, que ainda não terminamos, e eu quero ler dois textos bíblicos com vocês. Primeiro, capítulo 12 de Romanos, versículos 3 até o 8, que vai falar sobre os dons espirituais, os dons de serviço, notadamente. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino, e o que o exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside, de presidir, com zelo, e quem exerce misericórdia, com alegria. Esse é o texto de Paulo aos Romanos. Agora quero ler o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 até o 31, que Paulo diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, a mesma ideia lá de Romanos, e individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar estas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Bom, aqui nesse texto, as perguntas que Paulo faz são perguntas retóricas que requerem a resposta não é assim.
Bom, os estudiosos fazem uma classificação a respeito dos dons espirituais e classificam como sendo dons de proclamação. Os dons de proclamação são os dons de profecia, o dom de apóstolos, de evangelistas e de pastores, ou pastores mestres. São classificados como dons de proclamação. Depois tem os dons de instrução, que inclui o dom de ensino, o dom de encorajamento ou de exortação, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, como diz outra tradução. Depois nós temos os dons da beneficência, que lemos alguns hoje. Ministério, que é serviço, a palavra ministério, quando você lê ministério na Bíblia, é serviço, é ser servo. Ser ministro é ser servo, vamos ver daqui a pouco. Contribuição, misericórdia e socorros. Depois nós temos os dons da glossolalia, que já estudamos aqui, que são o dom de variedades de línguas e interpretação de línguas. Depois nós temos os dons de cura e operações de milagres, são dons extraordinários, são dons que aparecem, são dons miraculosos e que são experienciais, não mantêm uma sequência, né? São dons que podem ter uma manifestação, a palavra é manifestacional, né, para esses dons de cura e de operação de milagres, de fé, e depois nós temos os dons de percepção espiritual, que é o dom de fé, e o dom de discernimento de espíritos. E depois nós temos também os dons de liderança, que são governos e presidência. Tudo isso as listas de dons espirituais vão falar. Aliás, devo dizer e repetir, que eu já disse isso várias vezes, que existem várias listas de dons espirituais na Bíblia. A primeira está no texto que nós lemos hoje, Romanos capítulo 12. Depois 1 Coríntios capítulo 12, duas listas. E em Efésios capítulo 4, mais uma lista. E depois 1 Pedro capítulo 3 também nós temos outra lista de dons espirituais. Bom, hoje nós vamos ver o dom de ministério, os dons de beneficência. O dom de beneficência, o primeiro que aparece deles é o dom de ministério, que está em Romanos 12 e 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, que ele está falando no contexto dos dons espirituais. Embora sejamos muitos, somos um só corpo, e só um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons espirituais, segundo a graça que nos foi concedida. E daí ele diz, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, né? A palavra vem como ministério nessa tradução que eu li, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Também aparece a palavra ministério na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Revista Atualizada. Aparece servir como sendo serviço na NVI, Nova Versão Internacional, e na nova tradução da linguagem de hoje aparece servir, se é servir ou se é serviço, que é na ideia de prestar serviço. Então, o dom de beneficência, o dom de ministério, o dom de servir, de prestar serviço. No grego, a palavra é diaconia. Diaconia tem essa ideia de servir, de onde deriva a palavra diácono. Por isso que nas igrejas reformadas, né, notadamente nas igrejas batistas, nós temos o cargo de pastor e o cargo, né, oficial, né, oficialmente. Os oficiais da igreja são pastores e diáconos, né. Outras denominações têm presbíteros, evangelistas e etc. No meio da igreja batista, da qual eu faço parte, nós temos o pastor e temos o diácono. A palavra diácono é diaconia, é serviço, é ministério, que são aquelas pessoas que têm o dom espiritual para prestar serviço a outros, seja o serviço que for, desde limpar a igreja até construir o muro na casa do irmão que está fazendo a construção e assim por diante. Então a palavra ministério ou serviço ou servir
né? Trata-se daquelas pessoas que estão sempre prontas a servir, a prestar serviço, porque receberam um dom do Espírito Santo para fazer isso, né? Assim como tem outros dons, o dom de ensino, o dom de profecia, o dom de contribuição, tem o dom de serviço também. Então, prestar serviço àqueles que precisam de ajuda. Então, o diácono, o que serve, diácono porque no grego é diaconia, né? Aquele que ministra e que presta um serviço. E essa palavra ministério aqui, ou serviço, não é exclusividade do ofício de diácono na igreja, como mencionei que existem. Não, é dom espiritual concedido a qualquer membro da igreja. Alguns são oficiais da igreja, são diáconos oficialmente, outros são diáconos no dia a dia, né? São diáconos porque receberam o dom de Deus para diaconia, para servir. Então é a respeito disso que o texto fala de serviço, né? Então trata-se daquela pessoa que descobre a necessidade de alguém e então ela vai lá prestar esse serviço. Ele está pronto para servir e para ajudar na necessidade das pessoas que querem que precisam desse serviço e às vezes querem mesmo e pedem o serviço. É muito interessante que no texto de 1 Coríntios que nós lemos, capítulo 12, esta palavra é muito ampla. Ele se refere ao versículo, capítulo 12, capítulo 12? Sim, 12, 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, né? Diferentes dons, o dom de ministério, e ele é amplo, né? Eu ia ler 1 Coríntios e li Romanos, 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar de serviços, 12 assim, e versículo 4. Ora, os dons são diversos, né? Mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços. Essa é a ênfase que eu queria dar. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, vários tipos de serviços se encaixam aqui na palavra grega diaconia, né? Romanos 15, 31 e 2 Coríntios 8 e 4, Paulo fala do seu serviço, que ele está prestando serviço àquelas igrejas, e o verbo é o mesmo no grego, diaconia. Traduzido, de novo vou insistir, por ministério, por serviço e algumas vezes por assistência, né? Então esse é o dom de serviço, né? O serviço é aquele dom amplo que você pode utilizar em qualquer área da igreja, na vida de qualquer pessoa. Depois nós temos em Romanos 12, 8, onde nós lemos o dom de contribuição. Veja o versículo 8, capítulo 12 de Romanos. O que exorta, faça com dedicação, e o que contribui, contribuição, com generosidade. Tem pessoas que têm o dom para contribuir, seja financeiramente, para a ajuda de outras pessoas, ou mesmo para ajuda na igreja, para o sustento do ministério da igreja, para o serviço da igreja. Então a palavra no grego é metadidone, na verdade, que significa repartir. É aquele que dá, que doa, né? Aquele que concede, que compartilha o que tem com outras pessoas ou com instituições religiosas, né? Notadamente, a ideia aqui é de que contribui com pessoas que têm necessidade de contribuição. Aqui é contribuição financeira que eu estou falando, né? Ou alguns bens materiais mesmo, né? Também implica, a palavra no grego implica em repartir o que possui como dom espiritual, como na igreja primitiva eles faziam. Tem o exemplo de Barnabé, que tinha um terreno, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos, né?
E o texto diz que aquele que contribui faça com liberalidade. Outra tradução diz generosidade. A palavra no grego é aplotes. Isso aqui significa simplicidade, né? Pureza, singeleza de propósito, né? Ou com sinceridade. Enfim, aquele que faz isso com o coração aberto, com a mente aberta. Contribuição. Então tem algumas pessoas, eu entendo que, notadamente no nosso mundo capitalista, e eu acho que sempre foi assim, porque sempre existiram ricos e pobres na história da humanidade, mas tem algumas pessoas que têm a capacidade, um talento, uma capacidade maior para ganhar dinheiro. E eles podem ter esse dom de contribuição e ajudar aqueles que têm capacidade menor de ganhar dinheiro, ou que se dedicam a uma profissão que não lhe dá muito dinheiro mesmo. Então a gente conhece no nosso país que existem profissões que você trabalha, mas só dá para sobreviver, né? Você não consegue economizar para comprar um imóvel para você morar, por exemplo, né? E assim por diante. Então, o dom de contribuição são aquelas pessoas que contribuem movidos pelo Espírito Santo, pessoas que contribuem movidas pelo Espírito Santo e com abundância, com generosidade, com simplicidade de coração, com abençoando as pessoas. Quando Paulo vai levantar a oferta lá na Ásia Menor para os irmãos pobres de Jerusalém, ele encontrou, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4, que Paulo encontrou pessoas que tinham esse dom de contribuição, de contribuir, e ele diz que aqueles irmãos ansiavam e pediam para terem a graça de poderem participar da contribuição dos irmãos pobres de Jerusalém, né, da Palestina. Em Atos, já citei isso, 4, 32 e 37, tem o exemplo de Barnabé, que vendeu uma propriedade e repartiu, né, com os apóstolos. Efésios 4, 28 diz que repartir é uma contribuição, é uma recomendação para todo crente. Efésios 4, 28 é aquela ideia de que você trabalha para ganhar o dinheiro com as suas próprias mãos, para ter o seu próprio sustento e para poder ajudar aqueles que têm necessidade. Daí o dom de contribuição, o dom de repartir aquilo que você tem. Esse texto é muito interessante, de Efésios 4, 28. Vou ler de novo, porque ele é muito importante do meu ponto de vista, que a gente é muito ganancioso, de modo geral, com o que a gente ganha. Capítulo 4, versículo 28, será que é esse mesmo que eu estou me referindo? Sim, é este mesmo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado, né? Então, se você trabalha, você tem que trabalhar com as suas próprias mãos para o que é bom, fazendo o que é correto, né? E para ter com que repartir com os necessitados. Repartir, recomendação para todos os crentes, Paulo faz. Muito bem. Esses são os dons que nós vimos hoje, de contribuição e o dom de ministério, né? A próxima semana nós vamos continuar e vamos ver os dons ainda de dons de línguas, que nós já falamos aqui, fizemos um estudo extenso, mas vamos repassar rapidamente pelos dons de glossolalia, línguas e interpretação de línguas, né? E depois os dons miraculosos ou milagrosos, que são os dons de curar e milagres. Por hora é importante, volto a repetir, que eu já disse isso em outros vídeos, que é muito importante você descobrir qual é o seu dom espiritual para você estar contribuindo no reino de Deus, não necessariamente só na igreja, mas no reino de Deus. O reino de Deus não está localizado na igreja, o reino de Deus é amplo, o reino de Deus é no universo,
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Este é o reino de Deus, amplo, o universo todo. Então eu tenho que descobrir qual é o meu dom espiritual para eu servir o meu próximo no universo, no reino de Deus. Seja na igreja, seja fora da igreja. Né? Aliás, diariamente, ser crente 24 horas por dia, ser cristão praticante 24 horas por dia, de tempo integral. Né? Isso é que caracteriza uma igreja missional, e a igreja somos nós. De modo que você precisa descobrir qual é o seu dom espiritual. Se você tiver dúvida e você tiver interesse, eu posso até encaminhar para você um pequeno teste para você fazer, para você descobrir a sua tendência, para saber qual é o seu dom espiritual. E se quiser tirar dúvidas, é só escrever nos comentários. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.